Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, mais um dia da manifestação de maravilhas, de milagres, de Deus sobre a nossa vida. Senhor, nós declaramos o governo da Tua palavra no nosso entendimento, no nosso emocional. Nós declaramos o governo da Tua palavra no nosso coração, na nossa alma. Nós declaramos o governo da Tua palavra auxiliando, direcionando os nossos passos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos a nossa família abençoada, guardada, protegida, unida e transbordando do amor de Cristo Jesus, a salvação do Evangelho da cruz, em nome de Jesus, resgatando os nossos familiares e todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha a vida eterna, em nome de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o livro de 1 Samuel. Lá no capítulo 17, no verso 37 diz: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Porque Davi, queridos, dispôs-se a pelejar contra o gigante. E a palavra do Senhor continua dizendo, a partir do verso 48, diz: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lá atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Queridos, Davi, ele se dispôs. Davi, ele se posicionou diante daquela guerra, daquela batalha, não só humanamente falando, mas como além no espiritual. Davi se posicionou quando a maioria já estava amedrontada. Davi, ele se colocou à frente dessa batalha quando muitos homens experientes, homens de guerras, já não estavam mais com a sua força e a sua confiança bem alicerçada e estabelecida no Senhor. Davi, ele se colocou à frente dessa missão quando a maioria por 40 dias, já estavam amedrontados diante da visão que eles tiveram acerca do gigante de Gate, o filisteu, o gigante Golias. Davi, ele se posicionou porque ele falou a Saul, mesmo Saul dizendo para ele que ele ainda era moço, que ele não iria ter condições alguma de ir a combate, a luta com aquele gigante, porque ele já era experiente, desde novo já era um homem experimentado na guerra, na batalha, além da sua altura, da sua força. Mas Davi, ele relatou que ele, quando cuidava das ovelhas de seu pai e veio um leão ou um urso para atacar as ovelhas de seu pai, ele mesmo os enfrentou e lançou a mão dele sobre a barba e feria e matava. Então ele disse a Saul: assim como ele feriu o leão e o urso, assim seria com aquele incircunciso filisteu, porque ele estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi ainda acrescentou e disse mais: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará.
da mão deste filisteu. Então, queridos, nós vemos a confiança do posicionamento de Davi. Em todo o tempo, Davi confiava, queria romper, queria vencer, queria ultrapassar os limites naturais, os limites sobrenaturais, porque a sua confiança estava no Senhor, apesar de ser um gigante. Trazendo para os nossos dias, apesar de algumas situações, o problema parecer muito grande diante dos nossos olhos, situações que aparecem, lutas que se levantam contra a nossa vida, representando como um gigante, coisas que a gente já venceu, que a gente já lutou, combateu, mas dessa vez é algo superior, é algo muito mais do que você esperava que viesse a acontecer sobre a sua vida, mas a diferença está no nosso posicionamento, no nosso relacionamento com Deus. Levanta-te como Davi, se posiciona, se coloque em combate diante dessa situação como Davi. Ainda que pessoas olhem para o tamanho da causa, da circunstância que você se encontra, ou alguém que você ama está vivendo, está passando, se posicione em combate. Não deixe que a opinião de pessoas, não deixe com que aquilo que os teus olhos estão vendo no natural impeça você de se mover com os olhos da fé. Os olhos da fé são infinitamente mais poderosos do que a gente imagina, porque Deus libera sobre nós uma estratégia, Deus libera sobre a minha vida e sobre a sua vida a força que eu e você precisamos para vencer. E um grande detalhe que está no verso 48 diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se. Davi correu ao combate. Então, queridos, você já sabe o que se ergueu contra a sua vida. Você já está ciente daquilo que está acontecendo contra a sua família, ou contra o seu trabalho, ou contra alguém que você ama. Se apresse, se mova depressa, sabe? Reaja depressa. Faça depressa o que tem que fazer, ore depressa, jejue depressa. Mas não deixe para depois, vá ao combate e se antecipe. Quando você já está sabendo que o inimigo já está agindo contra a sua vida, porque quando eu e você nos apressamos a ir a combate como Davi, quando eu e você pegamos as nossas ferramentas espirituais, quando nós entramos em oração, em jejum, em batalha, o Senhor Ele concede vitória, porque você se apressou, porque você se antecipou, porque você se posicionou. Não deixe que o inimigo ganhe espaço. Não deixe que o inimigo ganhe território, não deixe que o inimigo ganhe o domínio, mas que prevaleça você estrategicamente, agindo de forma rápida sobre aquilo que você já está ciente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse dessa palavra. Em nome de Jesus, se apresse, meu irmão, se apresse, minha irmã, em jejuar, em orar, em clamar ao Senhor e colocar diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco, Pai, em oração, Pai, em espírito, em verdade, clamando ao Senhor junto com os meus irmãos, diante dos gigantes, das afrontas, Senhor, da intimidação do maligno, do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa vida financeira, contra a nossa vida ministerial, espiritual, emocional, todo gigante que está agindo para afrontar, Senhor, para trazer danos, para trazer percas, meu Deus, injustiças, em nome do Senhor Jesus, apressadamente, de forma profética, eu me levanto junto com os meus irmãos, pegando o cajado, pegando o alforje, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos apressadamente contra o nosso inimigo, nós vamos apressadamente na oração, declarando por terra
Toda ferramenta preparada do inimigo não prosperará contra a nossa saúde, contra a nossa vida emocional, espiritual, sentimental, financeira. Eu declaro por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda ferramenta, artimanha e astúcia, como afronta, bloqueio, que o inimigo está em atividade contra a nossa vida, toda resistência do inferno contra a nossa vida, eu declaro por terra, cancelado, vencido e sem força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos vencer com as estratégias de Deus, nós somos vencedores com a capacitação de Deus, não vai ser como pessoas pensam que tem que ser, não vai ser com as vestimentas de pessoas que estão acostumados a guerrear. Nós vamos com as revelações, as estratégias de Deus. Nós vamos diante do inimigo, combatendo com as ferramentas poderosas em Deus para destruir fortalezas do inferno contra a nossa vida, todo cadeado, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda porta de bronze, todo empecilho, toda resistência que está resistindo contra a nossa vida, os projetos, os sonhos, os propósitos, eu declaro por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda palavra maldita lançada contra a nossa vida, eu declaro por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda oração contrária, toda palavra de maldição lançada contra a nossa vida não prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cai por terra o mal, retroceda as astúcias do diabo contra a nossa vida, retroceda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Envergonhados e confundidos serão os inimigos da nossa alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, que retroceda. Apressa-te, ó Deus, em nos livrar, Senhor, apressa-te em nos salvar, Pai, Tu que és a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Haja vitórias, haja conquistas, haja rompimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja sobre nós a unção que despedaça o jugo, toda opressão, toda pressão e infiltração do diabo por meio de palavras, de ações, de pessoas e lugares contra a nossa vida. Eu declaro cancelado por terra, vencido e sem força, na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque nós vamos nessa guerra, nessa batalha, em nome do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. É a guerra e dele é a vitória, a honra e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Apressa-te, apressa-te, querido, amada do Senhor, porque Deus é contigo. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha essa palavra. Não se esqueça de deixar o seu like. Fique na paz, em nome de Jesus.